Quantos amam a palavra de Deus? Quantos dependem da palavra de Deus? Quantos anseiam pela palavra de Deus? Quantos aplaudem a palavra de Deus? Abra no último capítulo do livro de Jó. Último capítulo do livro de Jó. Aleluia. Jó, capítulo 42. Apenas o versículo de número 10. Aleluia. Jó, capítulo 42. Por enquanto, apenas o versículo de número 10. Quem encontrou, diga um lindo e precioso amém. Diz assim a palavra de nosso Senhor: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Quem acredita que aconteceu assim? Quem acredita que isso aqui verdadeiramente aconteceu? Que Deus virou o cativeiro de Jó, que Deus mudou o cativeiro de Jó. Quem acredita que Deus pode mudar qualquer cativeiro? Qualquer cativeiro. Aleluia. Que Deus nesta noite nos abençoe. Preste atenção. Esse texto diz que Deus mudou o cativeiro de um homem. O nome dele era Jó. Olha que versículo lindo, versículo maravilhoso. E o Senhor virou ou mudou o cativeiro de Jó. Repita comigo: o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Deixe comigo: quando orava pelos seus amigos. Quando foi que Deus virou o cativeiro dele? Quando ele orava pelos seus amigos. E diz que o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía, ou tudo quanto ele possuía antes. Gostaria de nesta noite trazer uma palavra sobre isso, sobre o cativeiro de Jó. Eu gostaria de fazer algumas perguntas nesse texto. Primeiro, que cativeiro? Qual foi o cativeiro que Jó entrou? Que Jó viveu? Jó entrou num cativeiro familiar, físico, financeiro, emocional, social. Jó viveu escravizado, debaixo de um cativeiro que, segundo, toda atenção é pouca, segundo os historiadores, chegou a cerca de 3 anos de luta. O único consolo que Jó tinha na vida, abaixo de Deus, era uma coisa insignificante. A única coisa que aliviava um pouquinho o cativeiro de Jó era um caco de telha para raspar aquela salmoura que saía da sua pele, pois ele deve ter adquirido um câncer de pele muito grande, muito forte. O Senhor mudou esse cativeiro, tirou ele desse cativeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse texto, quando diz assim: e o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto ou em dobro, tudo que ele possuía antes, me faz te dar 3 conselhos de imediato. Primeiro, nunca perca a sua esperança.
no Senhor. Nunca perca a esperança no Senhor. Lá atrás ele vai dizer: ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ela vai brotar. Se ficou o tronco, a raiz ela vai brotar. E a sua raiz, a tua raiz, é a raiz de Jessé. Se você está arraigado no Senhor, mesmo que você tenha sido cortado, e você ainda vai brotar. Esse cativeiro foi mudado pelo próprio Deus. Não tinha ninguém que podia mudar esse cativeiro, só Deus. E o texto diz que o Senhor mudou o cativeiro. Quem sabe você diz: isso aqui que eu entrei, só Deus me tira. Pronto, você acertou, pois Ele vai tirar. Aleluia. Nunca perca a sua esperança em Deus. A outra coisa, esse texto diz assim, que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Eu vou te dar um outro conselho: nunca perca a sua força de perdoar. Por quê? Jó, quando ele orou pelos seus amigos, significava dizer que ele tinha perdoado gente que se dizia amiga e que passou 3 anos acusando ele. E aqui ele perdoa. Quando ele está orando pelos seus amigos, ele está dizendo: Deus, eu não guardo nenhuma mágoa no coração, eu não tenho barreira com ninguém, mesmo com esses que me acusaram. Nunca perca a força do perdão. Quando você perdoa, você atrai a bênção de Deus para a sua vida. Nunca perca. Ore porque Ele persegue, Paulo disse. Um outro conselho que eu lhe dou, preste atenção, segure aí: nunca feche a porta para as grandes surpresas que Deus tem preparado para você. Esse texto diz que Deus mudou o cativeiro de Jó e deu em dobro as bênçãos que antes ele tinha e perdeu. Ele tinha uma quantidade de ovelha, Deus dobrou. Ele antes do cativeiro tinha uma quantidade de bois, Deus dobrou a quantidade. Nunca feche a porta para a possibilidade das surpresas de Deus. Jó, tudo o que ele queria era que Deus pelo menos aliviasse ele daquela dor. Mas Deus disse: eu vou dar muito mais do que as suas perspectivas. E Deus surpreendeu ele, dando a ele em dobro, dobrando o patrimônio, dobrando sua saúde e até acrescentando anos de vida a este homem que veio a viver quase 200 anos. Abra espaço no seu coração, meu filho, para as surpresas de Deus, e Ele sabe surpreender muito bem. Às vezes nós estamos numa luta tão grande que achamos que Deus tem tantinho assim reservado para a gente, e Deus surpreende nos dando muito mais do que antes a gente tinha. Às vezes a gente vive que nem aquele homem na porta do templo, lembram? Ele pediu tantas vezes para ser curado, tantas vezes, que ele deixou de pedir para ser curado, deixou de pedir. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vai dizer que quando Pedro e João entraram ali, ele não pediu mais a cura, ele pediu uma esmola, só uma esmola estava bom. E Deus usou Pedro para dizer que ia surpreendê-lo naquele dia. Em nome do Senhor Jesus, não vai ser esmola que você vai receber, disse Pedro, você vai se levantar, você vai andar, você vai receber saúde. Às vezes a gente sofre tanto que a gente não tem mais forças de pedir a Deus aquilo que realmente nos interessa. Aí paramos até de pedir isso, fechamos o coração.
Mas Deus tem surpresas para os seus enquanto vivermos, irmãos. Às vezes nosso coração também está que nem aquele homem do tanque de Betesda. Jesus chegou e disse: você quer ser curado? Ele disse: Senhor, está com 38 anos eu aqui, e não tem ninguém que me coloque no tanque. Aquele homem havia se acostumado a sofrer, esperando que alguém lhe jogasse dentro do tanque quando a água foi agitada, e a mente dele estava fechada, porque o curador, o médico dos médicos estava ali, mas ele não conseguia enxergar. Não feche os olhos, não feche seu coração para as surpresas de Deus. Quando você sair daqui, você pode se surpreender com algo do céu. Eu lhe digo, irmão, Deus está vivo. Lembre-se que Ele está vivo e pode nos surpreender em todo momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, outra pergunta a você. O que é que um cativeiro igual o de Jó pode trazer para nós? O que é que um cativeiro pode produzir para nós? Jó, dentro da luta que ele estava passando, Jó teve que enfrentar 3 coisas horríveis por causa desse cativeiro, e a primeira delas foi a incompreensão. Toda pessoa que vive sofrendo, vive incompreendida. Toda pessoa que vive passando uma luta, sempre vai se deparar com alguém que não a compreende. E essa é apenas uma extensão do cativeiro. Se Jó tivesse passando aquela luta, sem saúde, sem dinheiro, mas ele tivesse alguém do lado dele que lhe compreendesse, seu cativeiro diminuía. Mas ele não tinha ninguém que lhe compreendesse. A Bíblia Sagrada diz, lá no capítulo 4 de Jó, preste atenção, que precisamente no capítulo 3, que quando Jó começou a sofrer, ele recebeu a visita de 3 amigos. Preste atenção. E diz que esses homens, quando viram Jó naquela situação, eles viram que o sofrimento era tão grande, que eles passaram 7 dias pasmos, com tanto sofrimento. Diz que eles ficaram de boca aberta, com alguém que estava sofrendo tanto. Mas quando passa o capítulo 3, o espírito da incompreensão entra nos 3. E os 3 passam a dizer tanta bobagem. Por exemplo, do capítulo 4 em diante, eles vão dizer assim: ninguém nunca sofreu desse tanto sem ter pecado. Ninguém nunca sofreu assim. Deus nunca permitirá que alguém sofra desse jeito sem merecer. O que você deveria fazer era confessar seu pecado. Incrível como é que pode uma coisa dessa. O capítulo 4 vai usar uma expressão, escute bem, terrível. Um dos amigos disseram assim, disse assim: olha, Jó, você já ensinou a tanta gente, você já aconselhou tanta gente, você já dirigiu tanta gente, já tirou tanta gente das lutas nesses momentos, mas agora chegou sua vez. Olha comigo aqui no capítulo 4, é bom você ver isso comigo, bem de pertinho, para ver se isso não acontece às vezes com você. No capítulo 4 é importante você ver isso. Olha só a incompreensão que Jó
que Jó passa. Capítulo 4, você vai ver o versículo 8 e 9. Olha o que diz. Diz assim, olha o 8 e o 9. Como eu tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, colhem o mesmo. Olha, só isso aí está bom, só isso está bom. Você está vendo aí a questão? Como eu tenho visto, olhe para mim, os que colhem, os que lavram iniquidade e semeiam mal, colhem o mesmo. Ou seja, eles estavam pensando, dizendo que Jó estava colhendo o que plantou. Não era? Jó, você está colhendo o que você plantou. Olha a incompreensão. Agora, vai comigo aí, por gentileza, para o capítulo 8, para você ver que coisa horrível a incompreensão desses caras aí, desses amigos. Olha o versículo 1 e 2 do capítulo 8 de Jó, diz assim: então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual o vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito? Perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Quer dizer, eles estão sem compreender o que Jó está dizendo. Quando Jó dizia assim, está doendo. Quando Jó dizia, maldito o dia que eu nasci, eles diziam o seguinte: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Ou seja, você não tem razão de dizer nada, Jó. É horrível, não é um negócio desse? Olha o capítulo 11 aí, olha o que é que ele diz aí no capítulo 11, versículo 14 e 15, olha a incompreensão. Se há iniquidade em tua boca, lança-o para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas, porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme e não temerás. Olha novamente o versículo 14: se há iniquidade na tua mão, lança-o para bem longe de ti. Quer dizer, irmão, a extensão do cativeiro é a incompreensão. Você está sofrendo porque você pecou, para que você não se corrige. Olha, é interessante. Para que você não se corrige, rapaz? Você deveria era puxar pela memória e confessar seu pecado, e parar de falar bobagem. Meu querido, o cativeiro traz incompreensão. Não é todo mundo que compreende sua dor, não. Não é todo mundo, não. E eram 3 amigos. E quem era inimigo? O que era que dizia? Se o amigo dizia isso, o que era que os inimigos diziam? Se você está aqui nesta noite passando por um cativeiro e está sendo incompreendido, eu quero dizer que tem horas que poucas pessoas vão lhe compreender mesmo, mas se ninguém lhe compreender, Deus compreende tudo. O que Deus disse lá atrás de Jó prevaleceu. Observaste meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal, homem reto, perfeito diante de mim. Tem horas que você não vai contar com a compreensão de ninguém, não. Ponha isso na sua cabeça. Agora, isso dói. Isso dói. O que é que esses amigos vieram fazer na casa de Jó? A incompreensão. Estou falando para alguém que está no cativeiro da incompreensão. Você só encontra gente para lhe dar pancada e aumenta sua dor. Mas eu profetizo em nome de Jesus, Deus vai mudar tudo. Vou dizer de novo: Deus vai mudar. Profetiza comigo: Deus vai mudar. A incompreensão é terrível, meu filho.
Uma das maiores provas de amor que alguém pode ter por outro é compreendê-lo. Compreendê-lo. Quem está me ouvindo? Você sabe por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho? Sabe por que Ele deu seu filho? Por amor, não foi? A gente diz por amor, tá bom. Mas Ele não tinha como amar se não compreendesse nossa situação. Ele mandou seu filho porque compreendeu nossa situação de perdido. Então tem muita gente dizendo que ama você, mas na hora que você está num cativeiro não lhe compreende. Pelo contrário, faz atirar pedra em você. E são pessoas que comiam com você, são pessoas que andavam com você, são pessoas que diziam amigos serem. Mas na hora, meu filho, que você precisou, que Jó precisou, olha o que eles disseram. Puxe pela memória, rapaz. Você errou em alguma coisa e pare de falar bobagem. Não falta que ele diga isso. Para de falar bobagem. Para de choramingar. Oh, meu irmão, tem gente que não vai compreender sua lágrima, não vai compreender sua luta, seu cativeiro. Mas a Bíblia Sagrada diz que se você não for compreendido por ninguém, trocando a miúdos, o Senhor lhe compreende. Louvado seja o nome santo do Senhor. Levante a mão e diga: eu creio que quem não me compreende não verá a minha derrota. Tem amém aí para Jesus? A outra coisa que o homem que está passando um cativeiro que nem Jó enfrenta é o problema do descrédito. Se você enfrentar um problema grande na vida, as pessoas deixam de acreditar em você. Estou lhe dizendo, as pessoas não lhe olham mais com o mesmo olhar. Ora, quando Jó tinha gado, ovelha, saúde, era o homem procurado na terra de Uz. Ele tinha crédito para entrar e sair e conversar com qualquer pessoa. Mas na hora que ele entrou debaixo daquela situação, o crédito dele se acabou na mente das pessoas. Ele passou a ser um homem desacreditado, sem credibilidade. É só você dar uma olhadinha antes aqui, no capítulo 4, do em diante, para você ver se um homem desse tinha mais crédito na cabeça de muitas pessoas. Olha no capítulo 4, eu faço questão de ler com você o que diz aqui, a partir do versículo 1, diz assim: então respondeu Elifaz, isso aqui era um amigo dele, viu? O temanita, e disse: se intentarmos falar-te, tu te enfadarás, mas quem poderá conter as palavras? Preste atenção, esse homem já entra derrubando Jó. Ele começa dizendo assim, preste atenção: se nós quisermos falar alguma coisa, você vai se enfadar? Ou seja, está disposto a escutar a verdade? A gente só fala assim, meu filho, normalmente, com alguém que não tem mais crédito na vida. Você só levanta a voz desse jeito se você não acreditar mais na pessoa. Era como se ele dissesse assim: cale sua boca e deixa eu falar. Você já falou o capítulo 3 todinho, agora você vai se enfadar quando a gente começar a falar. Irmão, quem está passando luta grande, irmão, entra num descrédito na mente de muita gente. Olha o versículo 3: eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas, as tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, tocando-te a ti te perturbas. Olha só, tu levantaste tantas pessoas, fortaleceste muita gente, mas agora o problema é com tu está fraco, perdeu a credibilidade. Quem está me assistindo? É triste isso, meu amigo. O próprio amigo dele está dizendo: olha, eu te conheci, eu vou trocar a miúda aqui, viu? Eu te conheci, Jó, orando pelo povo e levantando o povo.
Eu conheci tu dando uma palavra e você levantando muita gente. Eu conheci você, Jó, ajudando muitas pessoas. Tua palavra, olha, ele faz questão de falar nas palavras de Jó, meu filho. Olha o versículo 4, as tuas palavras levantaram os que tropeçavam. Está vendo as tuas palavras? Quando você abria a boca, a pessoa estava caindo e você levantava. Mas agora é com você. Agora chegando a tua vez, versículo 5, mas agora a ti te vem, ou seja, chegou a tua vez, agora tu te enfadas, perdeu o crédito. O cativeiro faz você ser desacreditado. O cativeiro faz você ser uma pessoa sem crédito nenhum, e é terrível uma pessoa chegar para você e dizer: eu lembrei de você ajudando muita gente. A pessoa chegava para você, contava uma história, você dizia: receba o poder. Mas agora chegou você, ei Jó, agora é você. Agora você está provando que você fazia tudo da boca para fora, porque agora é você e você não faz mais nada, sem crédito. É terrível uma coisa dessa ou não é? Só que você veio aqui para eu dar uma notícia: Deus ainda é Deus e continuará sendo Deus, e Ele vê o descrédito que você está passando, e Deus mudou o cativeiro de Jó e pode mudar também o nosso. Em último lugar, o cativeiro de Jó, em último lugar, produziu um problema chamado abandono. Olha, deixa eu dizer, o cativeiro de Jó fez com que Jó fosse abandonado pela sua esposa, e fez com que Jó fosse abandonado por seus próprios irmãos. Você nunca olhou na Bíblia que os irmãos de Jó abandonaram ele na hora da dor? Os irmãos de Jó abandonaram Jó. Não foi só a mulher não. A mulher chegou para Jó, lá no capítulo 2, você conhece o texto, eu vou só citar. No capítulo 2 ela vai dizer assim, amaldiçoa teu Deus e morre, abandona teu Deus e morre. Como foi que ela disse? Abandone teu Deus e morre. Se ela deu esse conselho, meu irmão, é porque ela já tinha abandonado Deus e abandonado o marido. Só que ela abandonou o marido e ficou perto. Ela não abandonou para ir embora. Quem está me ouvindo? Eu vou falar, eu falo ou não falo? Eu digo, ela não abandonou para ir embora. Ela abandonou e ficou perto. Tem dois tipos de abandono: o abandono geográfico e o abandono da afeição, o abandono emocional. Ela disse: abandona teu Deus e morre. Ela não disse que ela foi embora. Pelo contexto ela ficou, mas ela abandonou Jó na sua fé, porque na mente de Jó Deus tinha um plano por trás de tudo. Porque ele disse: eu sei que meu Redentor vive. Ele disse: eu sei que tem esperança para mim. Ele disse: a esperança vai me acompanhar. Ele canta lá baixaia. Ela foi quem abandonou seu marido na fé. O marido dizia: tem um plano de Deus atrás de tudo. Tem um plano, nu saí do ventre de minha mãe. Agora, se for preciso, nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. E ela disse assim: tu ainda é crente desse jeito? Se ela tinha mandado o marido abandonar Deus, ela já tinha abandonado o Senhor, e aquilo foi um abandono da própria mulher. Tem gente que te abandona, meu filho, dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo ambiente, no mesmo setor, na mesma família. Tem gente que lhe abandona assim. Se você está passando uma luta e tem alguém que não larga você, alguém que acredita em você, alguém que cola em você, meu filho, eu quero dizer uma coisa: se você tem alguém assim, carrega essa pessoa aqui,
Deus vai te dar vitória amanhã, e nunca esqueça dessa pessoa que Deus levantou, porque é um milagre de Deus quando você passa uma prova e tem alguém que não deixa você. É milagre de Deus, meu filho, é milagre. Porque Jó foi abandonado pela mulher? Por que ela abandonou Jó? Porque Jó não tinha mais o que oferecer. E quem não tem o que oferecer, deixa eu te dizer, meu filho, que essa palavra pode afastar muita gente do inferno. Quem está me ouvindo? Não colhem em alguém só quando essa pessoa tem o que oferecer, não. Sabe por quê? Porque você não sabe o que é que lhe reserva no futuro, não. Quem sabe, olha, a Bíblia diz que aquele que com o ferro fere, com ele será ferido. Você não sabe o que é estar enfermo e abandonado. Você não sabe o que é estar falido e abandonado. Você não sabe o que é estar passando uma luta e ser desprezado por alguém que é dele. Você não sabe, graças a Deus que você não sabe. Corrija-se hoje para você nunca saber o que é isso. Quem está me ouvindo? Você não sabe não, meu filho. Agora Jó não tinha mais nada do que era que essa mulher via nele, mas ninguém, um homem doente, falido. Abandone o seu Deus e morra. Quer dizer que ela estava querendo que o homem morresse incrédulo. Isso não era mulher não, isso era o cão, isso era o Satanás. E tem gente que faz esse papel para você. Além de abandonar você, às vezes não diz, mas a atitude é que abandonou. Quem está me ouvindo? Não precisa ninguém dizer eu te abandonei para ele ter te abandonado, não. Você conhece pelas atitudes. Quando alguém olha para você como se você não valesse mais nada. Só que Jesus disse na palavra que se você é que nem Jó, pode ser que alguém olhe para você e diga a mesma coisa, você não vale mais nada, mas na palavra está escrito que você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia! Você é a menina dos olhos de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não foi somente a mulher de Jó, não. A mulher dele e os irmãos dele também lhe abandonaram na hora da dor. Aí eles vieram lá na frente. Volte lá para onde a gente iniciou a história, no capítulo 42, que você vai ver pelo contexto que os irmãos haviam abandonado ele. Capítulo 42, você vai ler comigo aí, vai ver o versículo de número 11, vai mostrar que os irmãos tinham abandonado ele também. Eu vou ler a partir do 10 novamente para a gente terminar. Diz assim: e o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo que dantes possuía. Então vieram a ele os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, cada um lhe deu um pendente de ouro. Foi depois aqui que Deus estava restaurando Jó, que os irmãos e os amigos chegaram, mas ele estava abandonado o livro todo, pode olhar, eles só chegam aqui. Cativeiro traz abandono, meu filho, abandono de entes queridos. Só que quando Deus quer mudar, Deus muda. Quando Jó faz uma oração a Deus, liberando perdão para os seus amigos: Senhor, cuida dos meus amigos. Quando Jó faz esse clamor por esses amigos, entre aspas, amigos da onça, liberando perdão, aí quando Jó faz essa oração,
Jó diz: Senhor, perdoe, eu sei que tu não podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedidos, e nenhum, se eu tenho um plano na minha vida, aí diz: Deus muda. Aí diz: então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os seus amigos, e trouxeram ainda presentes para Jó. Deus é Deus que muda. Mesmo que você esteja sendo abandonado, porque cativeiro traz isso, eu profetizo no final dessa mensagem que assim como Deus mudou o cativeiro de Jó, Ele também vai mudar o teu cativeiro em nome de Jesus. Mas eu vou lhe dar um conselho para terminar. Quando o teu cativeiro terminar, que vierem a ti, escuta o que eu vou dizer, eu digo ou não digo? Quando o seu cativeiro terminar, que você for procurado por quem lhe abandonou, sabe o que é que você faz? Faz um banquete. Amém? Aqui, ó. Quando eles chegaram, Jó disse: faça um banquete para a gente se alimentar. Eu não quero saber como é que estava a cara desses infelizes aqui, comendo na mesa de quem eles tinham abandonado. Não importa isso. Mas quando você sair do cativeiro, eu lhe digo: quem te abandonou vai te procurar. Não, eu vou dizer de novo: quem te abandonou vai te procurar. Na hora que procurar, não chute não, faça um banquete, bote comida na mesa. Diz aqui que Jó fez um banquete, ó. Então vieram seus irmãos e suas irmãs, todos quantos conheciam antes, e comeram pão na mesa dele. Oh, Jó abençoado, não guardou mágoa. Aplauda Jesus de Nazaré. Tu não tinha visto isso ainda, não? Que Jó fez um banquete para quem abandonou ele. Meu querido, fazer banquete para quem humilha a gente, para quem humilhou, não é ruim não, meu irmão. Não é ruim não, é honra. É honra. Levante a mão e vai dizer, diga comigo: Deus me dará a condição de fazer banquete para quem me abandonou. Quem glorifica a Deus. Olha, isso é muito sério. Será se você está preparado para isso? Para fazer banquete para quem abandonou você? Se Jó fez um banquete para esses que lhe abandonaram, é porque Jó já estava com o celeiro cheio. Vou dizer de novo: se Jó fez um banquete para quem lhe abandonou, é porque ele já estava com o celeiro cheio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem vitória de Deus para a tua vida. Tem vitória para você, meu irmão. Deus vai mudar o seu cativeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Só aplauda se sentir.